Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Ferreira e eu tô de volta aqui no canal da Círculo. Dessa vez trazendo para vocês um passo a passo dessa peça que foi confeccionada com mais um fio diferenciado que a Círculo traz para você. E eu estou falando do fio Globe. Acompanha aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai utilizar. E o fio Globe, ele é um fio 100% acrílico e ele vem em rolos no formato de globo com 158 metros de fio. E ele é um fio mais grossinho. Olhem só, o seu tex é de 1265 e você pode ver que o novelo que eu estou segurando, ele é multicolorido, mas você também vai encontrar na cartela do Globe fios de cores sólidas, tá bom, pessoal? Visite o site da Círculo e conheça toda a cartela do fio Globe. Vamos começar. Pessoal, o primeiro passo para a gente começar a confeccionar a nossa peça é definir o comprimento que ela vai ficar. Então, você vai pegar uma fita métrica e pelas costas você vai medir bem no centro, na altura, mais ou menos na altura do ombro, e vai medir até o comprimento que você quer que ela fique, tá bom? A minha peça eu estou fazendo sob medida para o meu manequim e eu defini que ela vai ter mais ou menos 60 centímetros de comprimento. Estou dando para vocês a minha medida como referência, mas é você que vai determinar a medida que você quer para a sua peça, ok? Então, depois que você definir a medida, você vai pegar a agulha de 8 milímetros, nós vamos começar com ela, tá bom? E a gente vai começar a fazer um cordão de correntes. Esse cordão de correntes, pessoal, precisa ser múltiplo de 10. Então, a gente vai trabalhar de 10 em 10 correntes até que a gente atinja a medida do comprimento da peça que a gente definiu, ok? Como eu disse, eu vou fazer uma peça de mais ou menos 60 centímetros de comprimento, então eu vou trabalhar as correntes de 10 em 10 até eu chegar a 60 centímetros. E depois que a gente alcançar a medida que a gente precisa, a gente vai fazer mais duas correntes. Uma, duas. Nesse momento, pessoal, você vai trocar de agulha. A gente vai deixar de lado a agulha de 8 milímetros e vai trazer para o trabalho a agulha de 7 milímetros, tá bom? Vamos voltar aqui para o trabalho. Eu vou pular a primeira corrente, mais próxima da ponta da agulha, e na segunda corrente eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou pular 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou fazer duas correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Duas correntes e vou fazer no mesmo lugar o terceiro ponto alto duplo. Duas correntes. E agora a gente faz o quarto ponto alto duplo no mesmo lugar. Duas correntes. E para encerrar, a gente tem o quinto e último ponto alto duplo. Vamos fazer agora apenas uma corrente, pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma o nosso leque, olhem só. E esse aqui é o nosso motivo, tá? A gente vai trabalhar dessa forma até o final da carreira. Vou fazer mais uma vez. Fez o ponto baixo, você faz uma corrente, pula 4 pontos da base, e no quinto ponto você vai fazer o primeiro ponto alto duplo, tá, pessoal? Duas correntes, mais um ponto alto duplo, mais duas correntes. Vamos pro terceiro ponto alto duplo. Tô fazendo um pouquinho mais rápido agora. Duas correntes, o quarto ponto alto duplo, duas correntes. E para encerrar o nosso leque, o quinto ponto alto duplo. Vamos fazer aqui uma correntinha, pular 4 pontos da base e no quinto ponto a gente faz um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. E a gente vai seguir assim até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o último ponto alto duplo do último leque, vou fazer uma correntinha
e vou pular 4 pontos da base, fazendo um ponto baixo no 5º ponto. E assim fica a nossa primeira carreira, onde a gente só trabalhou leques, tá bom? Vou fazer agora 4 correntes para a gente iniciar a segunda carreira. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. Vamos virar o trabalho. No primeiro espaço aqui, entre o primeiro ponto alto duplo e o segundo do primeiro leque, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Agora a gente vem para o terceiro ponto alto duplo desse mesmo leque. Olhem só, o primeiro ponto alto duplo, o segundo e o terceiro. No terceiro a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Agora a gente vem para o espaço entre o quarto e o 5º ponto alto duplo desse mesmo leque e novamente a gente repete aqui o ponto alto. Ficando dessa forma o trabalho aqui sobre o primeiro leque. Vamos fazer aqui uma corrente e vamos passar para o próximo leque, onde a gente vai fazer no primeiro espaço aqui, entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo, um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes e no topo do terceiro ponto alto duplo, 1, 2, 3, a gente vai fazer um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui no espaço entre o quarto e o 5º ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto. E a gente vai seguir dessa forma até o final da carreira, tá? Uma correntinha, passa para o próximo leque, no primeiro espaço a gente faz um ponto alto e a gente segue. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixo sobre o terceiro ponto alto duplo do último leque, vou fazer aqui 3 correntes. E vou fazer um ponto alto duplo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Ficando dessa forma a nossa segunda carreira, uma carreira feita só com pontos altos e correntes. Vamos agora para mais uma carreira, nossa terceira carreira, e na nossa terceira carreira a gente volta a fazer só leques, só que a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente começou a primeira carreira. A primeira carreira a gente começou com um ponto baixo, dessa vez a gente vai começar com 6 correntes. Dessas 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 4 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e as outras 2 são correntes de separação. Vamos virar o trabalho e no mesmo ponto a gente vai fazer um ponto alto duplo. 2 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo ponto. Vamos fazer uma correntinha e sobre o ponto baixo que a gente fez sobre o ponto alto duplo, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, pessoal, aqui a gente está começando a carreira com a metade de um leque, tá bom? Vamos fazer aqui uma correntinha, aí a gente vem nessa correntinha aqui que separa um ponto alto do outro. Olhem só, aqui a gente tem um ponto alto, aqui a gente tem outro ponto alto. A gente vem nesse espaço aqui da correntinha e vai fazer um leque, dessa vez o leque completo. Vamos fazer aqui o primeiro ponto alto duplo, 2 correntes. O segundo ponto alto duplo, 2 correntes. O terceiro ponto alto duplo, 2 correntes. O quarto ponto alto duplo, 2 correntes. O quinto e o último ponto alto duplo. Vamos fazer agora uma corrente. E sobre o ponto baixo que a gente fez sobre o terceiro ponto alto duplo do leque de baixo, a gente faz um ponto baixo. E assim, pessoal, olhem só, vai ficando a nossa terceira carreira, que também é uma carreira só de leque. Agora é só a gente fazer uma correntinha e novamente para o espaço que fica entre um ponto alto e outro e repetir o leque. Vamos fazer isso até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, pessoal, fiz aqui o último leque, venho sobre o ponto baixo e faço um ponto baixo.
Assim como a gente começou a carreira fazendo a metade do leque, a gente também vai encerrar a carreira fazendo a metade do leque, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, eu venho aqui na quarta corrente, contando de baixo para cima, daquelas 4 em que a gente fez para iniciar a carreira anterior, tá bom? Então, na quarta corrente, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo, 2 correntes, outro ponto alto duplo, tudo no mesmo lugar, 2 correntes e mais um ponto alto duplo, para encerrar assim a nossa terceira carreira. Vamos agora para a quarta carreira, e a quarta carreira a gente volta a repetir essa carreira com pontos altos e correntes, e novamente a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto duplo da carreira anterior. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e venho aqui nesse espaço entre o segundo e o terceiro ponto alto duplo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, e aqui você já sabe o que vai fazer, né? Venho aqui para o primeiro espaço e faço um ponto alto. 3 correntes. Sobre o terceiro ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. No espaço entre o quarto ponto alto duplo e o quinto ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Passo para o próximo leque e faço tudo novamente até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da nossa quarta carreira, olhem só como ficou a nossa quarta carreira. Fiz aqui o ponto alto sobre o último leque, tá bom? Que a gente fez inteiro da carreira de baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui para o espaço entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo do leque que encerra a carreira e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntes. Agora, a gente vem aqui naquelas 6 correntes que a gente fez e na quarta corrente, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer um ponto baixo. Encerrando assim a carreira da mesma maneira que a gente começou, ok? Ok. Pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Nesse momento, a gente vai começar a repetir tudo que a gente fez, a repetir essas 4 carreiras exatamente da mesma maneira que a gente fez aqui. Agora, na nossa quinta carreira, a gente vai repetir a primeira carreira que foi só de leque, começando com um ponto baixo, ou seja, começando exatamente como ela começou na primeira carreira, tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho, fazer um ponto baixo no mesmo ponto, uma corrente, e nesse espacinho aqui entre um ponto alto e outro, a gente vai fazer o leque. O primeiro ponto alto duplo, 2 correntes, o segundo ponto alto duplo, 2 correntes, o terceiro ponto alto duplo, 2 correntes, o quarto ponto alto duplo, 2 correntes, e para encerrar, o quinto ponto alto duplo. A gente faz mais uma correntinha e um ponto baixo sobre o ponto baixo. E aqui você observa, olhem só, que o leque está exatamente na mesma direção, porque a gente está repetindo exatamente a mesma coisa. E é isso que você vai continuar fazendo. Repetindo, repetindo, repetindo. Se você não conseguir fazer por conta, tentando lembrar o que você fez, ou não conseguir fazer vendo o que você já fez, você pode voltar esse vídeo até o início, até onde você não está conseguindo se desenrolar, e fazer o restante assistindo tudo novamente, tá bom, pessoal? Que é exatamente a mesma coisa. E você vai fazer isso até quando? Eu vou explicar agora para vocês. Então, pessoal, para você saber até onde você vai repetir as carreiras, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma fita métrica e vai medir a circunferência do busto, tá bom? Depois que você medir a circunferência do busto, você vai dividir a medida que você encontrou por 4. Veja só o meu exemplo. Como eu falei, eu estou fazendo a minha peça na medida do meu manequim. E o meu manequim tem 88 centímetros de busto. Olhem só aqui as anotações que eu fiz. 88 centímetros de busto. Eu dividi por 4 e eu encontrei
22 centímetros, tá bom? Então, eu vou trabalhar as repetições dessa carreira até eu chegar a 22 centímetros. Você vai pegar a sua medida, vai dividir por 4 e o resultado é até onde você vai trabalhar as repetições da sua carreira, tá bom? Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, tá a minha sugestão de medida para os tamanhos P, M, G e GG. Essas medidas aí, pessoal, já está dividido, ou seja, já é a quarta parte da circunferência do busto. Mas como eu sempre peço em minhas videoaulas, deixem para seguir a tabela em último caso, tá? Se você tiver como tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar a peça, essa é a melhor opção. Ok, pessoal? Então vamos continuar, vamos avançar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, olhem só, nesse momento eu alcancei a largura que eu quero para minha peça. Uma observação aqui, independente da largura que você precisa fazer para sua peça, você deixa sempre como última carreira trabalhada essa em que a gente faz os pontos altos e as correntes, tá bom, pessoal? Então, se você nesse momento alcançou a largura que você quer para sua peça, mas ainda não fez essa carreira, então você faça antes de passar para a etapa que a gente vai passar agora, tá bom? E qual é a etapa que a gente vai passar agora? Agora a gente vai para a etapa de fazer a cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela está a minha sugestão de medidas para a altura da cava do braço, para os tamanhos P, M, G e GG, mas lembre-se sempre sobre o que eu já falei em relação às tabelas. Deixe elas para o último caso, tá bom? Prefira sempre tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, caso a peça já tenha um dono. E se você for tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar uma fita métrica e vai medir desde o ombro até um pouco abaixo das axilas, tá bom? É uma medida reta, você não precisa circular o braço. Uma medida reta do ombro até um pouco abaixo das axilas. Você também pode pegar uma peça sua de vestuário, uma blusa, um casaco, enfim, que tenha a cava do braço que você gosta e tirar a medida por lá, que também dá super certo. Como eu já falei pra vocês, eu estou fazendo a minha peça na medida do meu manequim e o meu manequim tem 20 centímetros de cava do braço, tá bom? É o ideal para ela, 20 centímetros. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na última carreira que eu fiz, que como eu disse ainda há pouco, precisa ser a carreira de correntes e pontos altos. Então, se você ainda não fez, faça antes de passar para essa etapa, também já falei isso. E você vai medir desde aqui do nozinho inicial, tá? Do primeiro pontinho da carreira, onde a gente vai continuar a fazer a peça. Vou colocar aqui a fita métrica e eu vou utilizar o marcador para marcar aqui o local onde deu os meus 20 centímetros. E bem no pontinho que deu os 20 centímetros, eu vou colocar aqui o marcador, tá bom? Olhem só, tá marcado aqui os meus 20 centímetros. Você faça a mesma coisa na sua peça, marque a sua altura da cava do braço. Bem, e agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vou virar para cá, para esse lado. A gente agora vai construir um cordão de correntes que vai ser fechado bem no ponto onde está o marcador. E para você saber quantos pontos você vai fazer aqui nesse cordão, você vai precisar contar quantos pontos tem aqui na base até o ponto antes do que está o marcador, tá bom? Eu vou contar aqui o meu para vocês verem, mas aí vocês precisam fazer no de vocês. Vocês não vão usar o meu número, vocês precisam contar o de vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu já vou contar com esse ponto baixo, tá? O primeiro ponto baixo, ele já conta como um ponto. Aqui eu tenho 3 correntes. Cada uma dessas correntes vai me dar um ponto. Então, aqui eu tenho um ponto do ponto baixo, aí eu tenho 2, 3, 4 das 3 correntes. Um ponto alto, 5. Uma corrente, 6. Outro ponto alto, 7. Aqui eu tenho 3 correntes, 8, 9, 10. Um ponto baixo, 11. 3 correntes novamente, 12, 13, 14. Um ponto alto, 15. Uma corrente, 16. Outro ponto alto, 17. 3 correntes, 18, 19, 20. Um ponto baixo, 21. 3 correntes, 22, 23, 24. E aí eu tenho o ponto alto onde eu coloquei o marcador. Eu já não vou contar mais com esse ponto alto. Então, eu tenho aqui um total de 24 pontos, tá bom? Contem aí o de vocês. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Essa correntinha, ela não vai contar
com esse total que eu preciso, tá? A gente não vai contar com ela. Vou virar o trabalho e eu vou fazer aqui um ponto baixo sobre esse ponto baixo. Esse ponto baixo que eu estou fazendo, ele já vai contar como primeiro ponto dos 24 que eu preciso, tá bom? Então aqui eu já tenho um ponto e agora eu vou fazer 23 correntes para completar 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui eu tenho 23 correntes, mais o ponto baixo que eu fiz, totalizando 24 pontos, tá? Como eu já disse, vou repetir, isso aqui são os meus números, você precisa encontrar o seu. Aí, eu venho bem onde tá o marcador e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Olhem só como vai ficar. Aí, pessoal, você pode experimentar para ver se tá certinho, se tá passando. E aí, você vai cortar seu fio. E vai arrematar essa ponta aqui, tá bom? Vai arrematar essa ponta pra gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho. Então, depois que você faz o arremate do fio, você volta com ele pro trabalho. E você vai prender ele bem nesse ponto baixo que a gente fez antes de iniciar o nosso cordãozinho aqui, tá bom? Então, eu venho aqui no ponto baixo e vou prender o nosso fio. Você prende o fio da maneira que você achar melhor. Eu vou fazer aqui 2 nozinhos, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Como a nossa última carreira foi uma carreira de pontos altos e correntes, então agora a gente vai trabalhar os leques. E para isso, você precisa saber como é que você vai começar esse leque. Se você vai começar com um meio leque ou se você vai começar com um ponto baixo antes de fazer o leque inteiro. E para você saber disso, você precisa ver como você fez a última carreira de leque que você trabalhou. A minha última carreira de leque que eu trabalhei foi essa aqui, que eu estou apontando. E como vocês podem ver, eu comecei com a metade de um leque. Se eu comecei a última carreira com a metade de um leque, essa nova carreira de leque eu vou começar com um ponto baixo e um leque inteiro. Se você fez a sua última carreira de leque iniciada com um ponto baixo e um leque inteiro, então agora você vai começar aqui com a metade de um leque, tá bom, pessoal? Então agora você vai dar continuidade ao seu trabalho da maneira que você precisa seguir. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Vou fazer aqui outra correntinha e vou fazer o primeiro leque inteiro. Pessoal, nós vamos trabalhar aqui sobre esse cordãozinho aqui do braço exatamente da mesma forma que a gente trabalhou sobre o cordão inicial, ok? Exatamente da mesma forma. Então, eu vou pular aqui 4 pontos da base e no 5º ponto eu vou fazer um leque inteiro. Pronto, vou fazer uma correntinha e pular novamente 4 pontos da base. No 5º ponto, faço um ponto baixo, mais uma correntinha, pulo 4 pontos e no 5º ponto, um leque inteiro novamente. Pessoal, você vai continuar o seu trabalho sobre esse cordão até o final dele. Quando você chegar no corpo novamente da peça, você vai dar continuidade aqui, seguindo a sequência da maneira que já foi ensinado, normalmente, tá bom? Eu estou mostrando aqui o meu, porém o seu pode estar diferente, porque tudo vai depender do tamanho da sua cava do braço, né? De onde você colocou o seu marcador, vai depender de como você começou a sua carreira de leque, então tudo isso pode fazer diferença do meu trabalho para o seu. Então, o que você precisa é ter percepção de como você vai continuar ele, tá bom? Mas é tudo muito simples. Aqui, por exemplo, agora eu terminei mais um leque, vou pular 4 pontos, no 5º ponto eu vou fazer aqui uma corrente e um ponto baixo no 5º ponto. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou pular novamente 4 pontos. Vou puxar aqui que eu vou esconder depois. Vou pular aqui os 4 pontos e como você já sabe, nesse espaço aqui de uma corrente entre um ponto alto e outro, é onde eu faço o leque inteiro mais uma vez. Então, deu certinho, olhem só, 4 correntes e já vou parar bem aqui. E aqui eu continuo
o nosso leque e sigo até o final da carreira. E você vai trabalhar novamente, tá? Essa sequência de pontos que a gente fez até você alcançar o tamanho que você precisa. E qual é o tamanho que você precisa? Bem, esse aqui, como você deve lembrar, foi o cálculo que eu fiz para encontrar a quarta parte da circunferência do busto, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua quarta parte, que no meu caso foi 22 centímetros, e vai multiplicar por 3, tá bom? Que no meu caso, 22 vezes 3 é igual a 66 centímetros. Então, é essa medida que eu vou trabalhar ao todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a fita métrica lá no cordãozinho inicial e vou dar continuidade ao meu trabalho até eu alcançar a medida que eu preciso, que no meu caso é 66 centímetros, que é a minha quarta parte da circunferência do busto vezes 3. Então, vamos dar continuidade e terminar essa parte. Pronto, pessoal, assim está o meu trabalho já mais adiantado. Nesse momento, eu já alcancei a largura que eu precisava para minha peça. Lembrando que a gente deixa aqui como última carreira trabalhada, aquela carreira em que a gente faz 3 correntes e os pontos altos, tá bom, pessoal? E aí, nesse caso, no momento em que a gente alcança a largura que a gente precisa, a gente arremata o fio. Agora eu vou voltar com o fio para o trabalho, porém dessa vez eu vou voltar lá para as correntinhas iniciais dessa peça, lá onde a gente começou a fazer esse trabalho. Olhem só, nós arrematamos aqui o fio, mas a gente vai voltar agora para esse lado aqui. Eu vou virar aqui para vocês verem. Essa pontinha de fio que tá bem aqui, pessoal, ela marca o início do nosso cordão de corrente. E você vai amarrar o fio novamente na última corrente que você fez desse cordão. Ou seja, se nós começamos por aqui, a última corrente está deste lado. A última corrente desse cordão é exatamente essa, onde você fez o ponto baixo para iniciar a carreira desse trabalho. Então, eu venho aqui nessa mesma corrente e vou amarrar o fio. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer desse outro lado, pessoal, exatamente a mesma coisa que você fez desse. A gente tá, sem considerar as mangas, a gente tá na metade do trabalho. E o que a gente vai fazer do outro lado é repetir o que a gente fez aqui, tá bom? É repetir tudo. A abertura da cava, a quantidade de carreiras, a quantidade de correntes para fazer a cava, enfim, tudo. Você vai observar o que você fez desse lado e vai fazer tudo igual do outro lado. Ok? A diferença é que do outro lado você não vai precisar ficar fazendo medidas. É só você contar o que você fez desse lado e fazer exatamente igual, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para onde eu amarrei o fio. E se a gente vai repetir exatamente a mesma coisa, então a gente vai repetir a primeira carreira. A gente já começa repetindo a primeira carreira que a gente fez, que foi a carreirinha de leques. Eu venho aqui no ponto onde eu amarrei o fio, fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou repetir exatamente igual. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha. Venho nessa mesma correntinha em que eu fiz 5 pontos altos duplos do leque da primeira carreira e vou fazer a mesma coisa, 5 pontos altos duplos. Primeiro ponto alto duplo, 2 correntes. O segundo ponto alto duplo, 2 correntes. O terceiro ponto alto duplo, 2 correntes. O quarto ponto alto duplo, 2 correntes. E o quinto e último ponto alto duplo. Faço uma correntinha e no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo desse leque que tá do outro lado, eu também vou colocar a agulha e fazer o ponto baixo desse outro lado aqui. Olhem só, ficando dessa forma. E você vai seguir assim até o final da carreira, fazendo os leques nos mesmos pontos em que você fez a primeira carreira do trabalho, tá bom? Você vai fazer isso aqui até o final. Chegando lá no final, você vai repetir todo o resto do trabalho até que você tenha as duas partes iguais. Ok, pessoal? Então, vamos avançar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Olhem só.
Essa divisão bem aqui entre essas duas cores é onde está o meu cordão de corrente inicial. Eu iniciei a peça a partir deste lado e depois eu voltei para o cordão inicial para fazer esse outro lado, onde eu repeti exatamente o que eu fiz desse aqui. Observe aqui, tá? Como tá grande o nosso trabalho. Observe também que aqui estão as duas cavas do braço e eu arrematei o nosso trabalho, tá bom? Eu cortei o nosso fio e o que a gente vai fazer agora? Agora é hora da gente fechar aqui o ombro. Você vai dobrar bem onde você tem a cava do braço, olha só. Certinho, onde tem a cava do braço, você vai dobrar. E o que a gente vai fazer? A gente vai medir o espaço que a gente quer para fechar o ombro, tá bom? Geralmente é algo em torno de 10, 12 centímetros. Eu vou fazer aqui o meu fechamento de 10 centímetros. Então, eu vou pegar aqui uma fita métrica e vou medir os 10 centímetros, tá? Aqui é a parte onde está a cava do braço, tá bom? E eu vou medir dessa forma. Onde deu 10 centímetros, que é o que eu escolhi fechar para minha peça, eu vou colocar aqui um marcador, na mesma direção dos 10 centímetros. Olhem só, aqui o meu marcador, um lado já está marcado, vou abrir aqui, olhem só. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou dobrar bem em cima da cava do braço. Vou medir aqui 10 centímetros, olhem só. E onde deu os 10 centímetros, eu vou colocar um marcador para eu não me perder mais. Depois dos dois ombros marcados, a gente vai costurar os dois ombros. Pessoal, você pode costurar a sua peça da maneira que você quiser, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou costurar a minha, mas você pode fazer da maneira que você costuma costurar as suas peças. Aqui eu tirei um pedaço do mesmo fio que eu estou utilizando no nosso trabalho e eu vou dobrar esse fio ao meio, dessa forma. Agora, eu vou passar as duas pontas do fio em uma agulha de tapeçaria. Você usa a maior agulha que você tiver aí, tá bom? E passe as duas pontas do fio pela agulha. Olhem só. Aí, você deixa dessa forma mesmo, tá bom? Esse lado onde estão as duas pontas do fio, você deixa mais curto do que esse lado aqui, que está o centro do fio, tá bom? Agora, a gente vem fazer a costura. Você vai começar bem daqui do cantinho, fazendo o possível para pegar apenas os fiozinhos de cima, tá bom? Olhem só. Aí, nessa primeira passada da agulha, você não vai passar o fio todo. Olhem só. Parou por aqui, e aí você vem com a agulha e passa por dentro dessa argola. E só agora você puxa para travar o seu fio de costura. Aí, você vai pegando aqui um fiozinho de um lado, um fiozinho do outro e puxando. Mais à frente, um fiozinho do lado, um fiozinho do outro e puxando. Você puxa o fio, mas cuidado para não encolher essa parte do ombro, tá bom? Vai passando um fiozinho do lado, um fiozinho do outro e puxando o fio. E você vai fazendo isso até você chegar lá próximo do marcador. Tô chegando aqui já bem próximo do fio do marcador, pessoal, olhem só. E aí, o que eu vou fazer para encerrar? Vou dar aqui a última puxadinha. Sempre estique assim para não encolher a parte do ombro. Vou tirar aqui o marcador. E agora, eu vou passar os dois fios pela última vez. Vou tirar uma das duas pontas da agulha, só uma, tá? Deixa a outra. E vou passar a agulha novamente pelo mesmo ponto. Olhem só. Não precisa ser também pelo mesmo ponto, pode ser por um ponto próximo. Pronto. Aí, você pega as duas pontas do fio e amarra.
Aí é só a gente cortar, diminuir essas duas pontas e depois dar um jeitinho de esconder no nosso arremate, tá bom? Você pode ver que fica uma espécie de relevo, mas pessoal, não tem problema, porque essa parte aqui, ela vai pra dentro, ela vai ser o nosso avesso, tá? Então, antes de você virar, você faz a mesma coisa do outro lado, tá bom? Depois que você fizer as duas costuras, aí você pode virar a sua peça antes de dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só, nós já estamos aqui com os dois ombros fechados. E a gente já colocou a parte da costura, a parte que a gente costurou, pra dentro, tá bom? Pro lado avesso da peça. Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento por volta de toda a peça, tá? Passando por cima, pelas laterais, por baixo, enfim, por volta de toda a peça, fazendo o acabamento. E como vai ser esse acabamento? Esse acabamento, ele vai ser bem similar a essas carreiras em que a gente fez os legs, tá bom? A única mudança é que a gente vai adicionar o ponto picô. Você vai começar deste lado aqui, tá bom? Vai prender aqui o fio no começo novamente, bem no primeiro pontinho. Vai fazer aqui uma correntinha. Um ponto baixo no mesmo lugar, outra correntinha de separação e vai fazer o primeiro ponto alto duplo lá no espaço. No meu caso, eu tô fazendo dessa forma porque a minha última carreira com o leque, eu comecei com a metade dele, então agora eu começo com o leque inteiro. Se o seu caso for o contrário, então você comece com a metade do leque, tá bom? Depois que eu fiz o ponto alto duplo, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou voltar aqui no topo do ponto alto duplo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo, tá bom? Um ponto baixo. Agora eu faço mais um ponto alto duplo no mesmo lugar, repito as 3 correntes, volto aqui no topo do ponto alto duplo que eu fiz e faço mais um ponto baixo. Vamos pro terceiro ponto alto duplo. Mais 3 correntes. Novamente, eu venho no topo do último ponto alto duplo que eu fiz e faço um ponto baixo. Ponto alto duplo. Olhem só. Vamos fazer 3 correntes e um ponto baixo sobre o ponto alto duplo. Aqui eu estou com 4 pontos altos duplos e 4 picôs, tá bom? Eu vou fazer aqui agora o último ponto alto duplo. E dessa vez eu não faço picô, tá bom? Faço apenas uma correntinha, vou lá pro ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, assim vai ficar o nosso leque nessa carreira, tá bom? Dessa forma aqui. E você vai repetir isso por toda a carreira. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez para não restar dúvida. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Vou fazer 3 correntes, venho aqui no topo do ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Mais um ponto alto duplo, 3 correntes, venho aqui no topo do ponto alto duplo e faço mais um ponto baixo. E assim você segue, pessoal. Vão ser 4 pontos picôs e 5 pontos altos duplos. Aí é só fechar e seguir. Quando chegar lá no finalzinho da carreira, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o último leque, a correntinha de separação, venho aqui no último ponto baixo da base e faço um ponto baixo. Como eu disse ainda há pouco, a gente vai dar a volta no trabalho fazendo o acabamento. Então, agora a gente vai passar para a parte de baixo da peça. Pessoal, eu vou dar aqui uma sugestão para você que terminou a carreira com a metade de um leque. Então, você pode continuar fazendo no mesmo ponto mais pontos altos duplos e picôs, pontos altos duplos e picôs. Não precisa ser só 5 pontos altos duplos. Você pode ir colocando quanto for necessário para que você consiga dar a volta sem que o seu leque encolha, tá? Não precisa ser só 5, você pode ir colocando mais, fazendo ponto alto duplo e picô para que você consiga dar a volta, tá bom? No meu caso, eu vou fazer o seguinte, como eu termino com um ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo
no mesmo ponto e o terceiro ponto baixo para poder virar de vez para o outro lado. Aí é só eu fazer uma correntinha e nessa parte aqui de baixo, pessoal, a gente não vai ter um lugar certo pra gente colocar o ponto alto duplo. A gente vai ter que ter bom senso, tá? Então eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto duplo, eu vou colocar mais ou menos onde eu acho que poderia ser, tá bom? Vai ter que ser aqui no olhômetro mesmo, você não vai ter um lugar exato para poder fazer o seu leque. Vou fazer aqui o primeiro leque. Pronto, vou fazer aqui a correntinha, vou ver aqui onde é que eu posso fazer o ponto baixo e vou fazer o ponto baixo. Olhem só. Aqui é só recomeçar tudo de novo, uma correntinha, vou ver aqui qual é o melhor lugar para eu fazer o próximo leque e vou fazer o próximo leque. E assim, pessoal, eu vou dar continuidade passando por aqui por baixo, fazendo os leques, distribuindo os leques, tá bom? Como eu falei, não tem um lugar certo para você fazer os pontos altos duplos ou fazer o ponto baixo, enfim. Mas é fundamental que você observe como está ficando os leques, porque quando chegar aqui no canto, na hora de você subir de novo, para que o trabalho fique certinho, é necessário que você chegue aqui da mesma maneira que você entrou ali do outro lado. Por exemplo, para explicar melhor, vou mostrar aqui o meu novamente. O meu, você observa que eu terminei aqui embaixo com o leque inteiro e fiz 3 pontos baixos aqui no canto e comecei a parte de baixo aqui com o leque inteiro. Então, é necessário que aqui do outro lado eu termine com o leque inteiro, faça 3 pontos baixos aqui no canto, para que assim eu consiga trabalhar normalmente aqui do outro lado. Então, pode ser que de repente você tenha que encolher algum leque ou esticar um pouquinho mais para que você consiga distribuir certinho, tá bom? Você vai precisar observar o seu trabalho para fazer da melhor maneira. E aí você vai seguir com esse acabamento, também passando lá pelo pescoço, dando a volta em todo o trabalho, como eu já falei. E quando você chegar lá onde a gente começou o acabamento, a gente volta. Pronto, pessoal, já dei a volta em todo o trabalho e agora eu tô chegando bem onde eu iniciei a parte do acabamento. Eu fiz aqui o leque, fiz a correntinha, venho aqui no ponto baixo que eu iniciei esse trabalho e faço um ponto baixíssimo. Agora é só a gente arrematar o nosso fio, esconder as pontinhas, enfim. E agora o que que tá faltando pra gente finalizar o nosso trabalho? Está faltando as mangas, tá, pessoal? Está faltando as mangas, que é o que a gente vai fazer agora. Pessoal, ao contrário do corpo da nossa peça, que a gente fez na vertical, a nossa manga a gente vai fazer na horizontal, trabalhando de forma circular, tá bom? Também vamos fazer ela de forma reta, sem diminuições ou aumentos. A mesma medida que ela vai ter aqui em cima é a mesma medida que ela vai ter aqui mais próximo do punho, tá bom? E pra gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar da medida aqui mais próximo das axilas, da medida da maior circunferência do braço, ok, pessoal? Estou dando aí na sua tela a minha tabela de medidas para o tamanho P, MG e GG. Você acompanha a tabela ou você faz seguindo suas próprias medidas, ok? Pessoal, e depois que a gente definir qual é a medida da circunferência que a gente vai começar a nossa manga, é hora da gente fazer o nosso cordão de correntes, e esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 10, ou seja, você vai trabalhar de 10 em 10 correntes até você alcançar a medida da circunferência que você escolheu para fazer a sua manga. Depois que você terminar o seu cordão de correntes, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar sobre esse cordão o mesmo ponto que a gente trabalhou na nossa peça. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar de forma circular. Vou fazer aqui uma correntinha e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer outra correntinha e pular 4 pontos da base. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. E a nossa manga, pessoal, a gente vai começar pelo acabamento. Ou seja, fez aqui o primeiro ponto alto duplo, a gente vai fazer 3 correntes, voltar aqui no topo do ponto alto duplo e fazer um ponto baixo, formando assim o primeiro picô. Vamos fazer mais um ponto alto duplo no mesmo ponto. Mais um picô.
terceiro ponto alto duplo, o terceiro picô. A gente tá fazendo aqui o mesmo acabamento que a gente fez em volta de todo o trabalho, tá bom? Exatamente o mesmo acabamento. Eu tô fazendo aqui agora o quarto ponto alto duplo e o quarto picô. E agora a gente faz o quinto e último ponto alto duplo para completar esse primeiro leque. Fizemos aqui o leque, vamos fazer uma correntinha, pular 4 pontos da base, no quinto ponto a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, pula novamente 4 pontos da base, no quinto ponto a gente recomeça esse leque e vai fazendo até o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já dei a volta aqui no nosso cordão de correntes, fiz aqui o último leque, vou fazer uma correntinha, venho no ponto baixo que a gente iniciou essa carreira e faço um ponto baixo. E assim a gente termina o acabamento da nossa peça. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar para cá, para o nosso cordão de correntes, porque agora a gente vai subir com o corpo da nossa manga, ok? E como é que a gente vai fazer para voltar para o nosso cordãozinho de correntes? Aqui eu vou dar uma esticadinha, uma alongada na nossa alcinha, vou tirar a agulha dela e vou vir aqui de trás para frente, dessa forma aqui, olhem só. E vou buscar essa alça, vou passar ela para trás. Pronto. Puxei ela para trás, o que eu vou fazer agora? Eu tirei a agulha dela e agora eu venho de frente para trás com a agulha, no mesmo pontinho onde eu fechei o cordão de correntes com um ponto baixíssimo, tá? E eu vou agora laçar o fio novamente na agulha e vou mais uma vez puxar pra frente, dessa forma. Assim, eu já coloquei a nossa argolinha no cordão de correntes novamente. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. Esse aqui é o primeiro ponto baixo da nossa carreira, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto onde eu fiz o primeiro leque, eu vou fazer mais um leque. Só que dessa vez é o leque normal, tá? Sem picô. Um ponto alto duplo, duas correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Aqui vai repetir aquela história de que você vai fazer os pontos sempre no mesmo lugar da carreira de baixo, tá bom? Então, aqui, olhem só. Vou terminar aqui esse leque para não restar dúvidas. Tô fazendo aqui o quarto ponto alto duplo, duas correntes, e aqui o quinto ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar onde eu fiz os 5 pontos altos duplos, eu vou repetir mais 5 pontos altos duplos e eu vou seguir assim até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tá, pessoal? Eu vou considerar essa carreira que eu acabei de fazer como a primeira carreira da nossa manga, tá? Não vou considerar a carreira em que a gente fez aqui o acabamento, ok? Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreira da manga. Pessoal, agora a gente vai fazer aquela carreira em que a gente trabalha pontos altos e correntes. Só que pra gente iniciar essa carreira, eu preciso chegar bem aqui, olhem só. Nesse espaço aqui entre o primeiro ponto alto duplo e o segundo. E para isso, eu vou caminhar com pontos baixíssimos sobre os pontos até eu chegar lá. Olhem só, vou fazendo pontos baixíssimos até eu chegar nesse espaço. Cheguei no espaço, o que eu vou fazer? Vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, e mais 3 correntes, que são correntes de separação. Aí eu venho no terceiro ponto alto duplo desse mesmo leque e faço um ponto baixíssimo. 3 correntes, um ponto alto no espaço entre o quarto ponto alto duplo e o quinto. Daqui você já sabe a receita, né? Faz uma correntinha e recomeça tudo de novo no leque seguinte. Vamos lá até o final da carreira.
Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o último ponto alto sobre o leque da base e eu quero que vocês prestem atenção como a gente vai encerrar essa carreira em que a gente faz correntes e pontos altos, porque todas as vezes em que você estiver trabalhando essa carreira, é dessa forma que você vai fechar para que fique mais fácil você começar a próxima carreira, que é de leque, tá bom? Então eu venho aqui na terceira corrente das 6 que eu fiz para iniciar essa carreira, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, e nessa terceira corrente eu vou fazer um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele vai substituir as correntinhas que a gente costuma fazer aqui de um ponto alto ao outro, tá bom? Depois que a gente faz o ponto baixo, a gente aqui encerrou essa carreira. E agora a gente vai começar a próxima carreira, que é a carreira de leque novamente. Você também vai sempre começar dessa forma, com 6 correntes. As 4 primeiras correntes equivalem a um ponto alto duplo e as 2 correntes de separação. Venho aqui dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto duplo. 2 correntes de separação e o terceiro ponto alto duplo no mesmo lugar. Mais 2 correntes de separação, quarto ponto alto duplo. 2 correntes, o quinto ponto alto duplo, uma correntinha, vem no ponto baixo, faz um ponto baixo, mais uma correntinha e aqui a gente segue até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da carreira novamente, fiz o último leque, fiz a correntinha, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço a correntinha e agora vocês observem como a gente vai encerrar essa carreira, que a gente vai sempre repetir dessa forma, tá bom? Venho na quarta corrente contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. E como eu disse, toda vez em que você for começar a carreira em que você trabalha correntes e pontos altos, você precisa sair desse espaço aqui entre o primeiro ponto alto duplo e o segundo. Só que a partir de agora, a gente vai estar sempre encerrando a carreira de leques bem próximo desse espaço, então fica bem mais fácil. A partir de agora, você vai sempre fazer isso aqui, olhem só. Vem no espaço, laça e faz um ponto baixíssimo. Pronto, a gente já está dentro do espaço e aqui a gente já pode começar a nossa carreira. Com 6 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e mais 3 que são correntes de separação. Vamos aqui no ponto alto duplo do meio e vamos fazer um ponto baixo. E aqui você já sabe como é que a gente segue, não é mesmo? Então, você vai sempre repetindo esse encerramento e esse início de carreira até você alcançar o comprimento que você quer para sua manga, tá? Eu vou mostrar agora para vocês uma manga já pronta. Olha só, pessoal, aqui eu já estou com a minha manga no comprimento que eu preciso. Para vocês terem como referência, eu trabalhei aqui por 50 centímetros, tá bom? Considerando aqui o acabamento, eu tenho 50 centímetros trabalhados, mas isso é com a manga em repouso, sobre a mesa. Quando a gente veste, dá uma esticadinha e fica mais comprida, tá? O comprimento da manga vai depender do comprimento do seu braço, do que você quer para a sua peça, tá bom, pessoal? Mas a sua última carreira trabalhada, lembrando, é essa em que a gente faz aqui os pontos altos e as correntes, tá bom? E eu vou encerrar a carreira, dessa vez, como é a última carreira, a gente vai fazer uma correntinha, vem na terceira corrente contando de baixo para cima e faz um ponto baixíssimo. E nós vamos aqui, pessoal, arrematar o fio bem comprido. Por quê? Porque a gente vai usar esse fio para costurar na nossa peça. Então, eu vou puxar ele aqui. Bem, pessoal, aqui eu já estou com a nossa agulha no fio que está vindo aqui da nossa manga. Aqui está uma das nossas mangas. É fundamental que você coloque o seu trabalho
do avesso novamente, tá bom, pessoal? Do lado avesso novamente, pra gente poder costurar, porque essa costura a gente vai fazer exatamente igual que a gente fez na manga, então mais uma vez vai formar um pequeno relevo. Então é necessário que os relevos estejam todos pro mesmo lado, tanto do ombro quanto da manga, para que assim você use essa parte como avesso da peça. Só que antes de eu começar a costurar, eu preciso aqui acertar a abertura da nossa manga com a cava do braço. E para isso, eu vou usar marcadores de pontos para ligar essas duas partes, para que eu consiga distribuir elas de forma correta, tá bom? Então, você vai espalhar aqui marcadores, pegando as duas partes, para que você consiga distribuir a sua manga de forma exata, tá bom? Olhem só, pessoal, já coloquei marcadores aqui por toda a volta para poder ligar as duas partes, a manga e a cava, tá? Para que na hora de costurar não corra risco de sobrar tecido em alguma das partes. E agora eu vou fazer a minha costura da mesma maneira que eu costurei o ombro. E novamente, eu lembro a vocês, costurem da maneira que você quiser, tá bom? Olhem só. Venho aqui na frente, pego um dos fiozinhos. Aí venho aqui pra trás, pego outro, volto pra frente, pego mais um fiozinho. Não vou me alongar muito aqui na parte da costura, tá? Porque foi algo que eu já mostrei pra vocês. E o que vocês vão fazer é isso aqui, unir as duas partes. E quando você tiver unido as duas partes, você vai fazer a outra manga da mesma forma que você fez essa. E também costura da mesma forma. Ok, pessoal? Terminando aqui essa costura, terminando a outra manga, o seu trabalho vai estar pronto. É só esconder as pontinhas que estão sobrando, fazer os arremates da maneira que você prefere. E o seu trabalho vai estar dessa forma. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. Beijos e até a próxima.